Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre na Geeko na área. Hoje eu quero falar sobre uma mentira que todo mestre acredita na hora de criar aquela campanha longa, aquela campanha épica, que é construir um mundo gigantesco para que as coisas fluam, para que a trama seja mais bem desenvolvida. Porém, todavia, contudo, o mestre senta e fala, pô, beleza, vou criar algo. Daí vai lá e escreve 50 páginas de lore, política complexa, aquela cosmologia absurda, e aquela plot twist que você planeja falar, caramba, essa plot os jogadores vão falar, pô, mestre, se apavorou. Porém, todavia, contudo, nem sempre são desses momentos gigantescos que os jogadores lembram. Ele lembra daquele momento que eles estavam sobre uma ponte, no momento que eles recebem uma carta, no momento que eles encontram aquele NPC importante, ou no momento que eles adentram aquela vila estranha, tudo silencioso, todas as portas fechadas, apenas uma luz lá no fundo, a luz da taverna. O jogador já fala, pô, mistério, adoro mistério. Mas o que transforma algo simples em algo épico é basicamente a execução daquela ideia que você colocou. Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar a pegar pequenos conceitos e transformar essas pequenas ideias, pequenos conceitos em algo complexo, algo que os jogadores vão lembrar durante anos e anos. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa é que ideias simples funcionam tão bem porque seus jogadores eles entendem rápido. Quando a premissa que você coloca para campanha, para uma sessão, para uma missão é simples e bem desenvolvida, os jogadores eles entram muito mais fácil de cabeça. Um erro comum que nós como mestres cometemos é acreditar que a gente precisa desenvolver muita coisa, desenvolver tudo aquilo, colocar um cenário gigantesco para os jogadores, explicar tudo de ponta a ponta para os jogadores e realmente entrar de cabeça naquilo. Porém, todavia, contudo, quando a gente faz isso, explica demais, a gente percebe que não só o seu jogador, mas a nossa mente, de um modo geral, quando a coisa é muito complexa, a nossa mente ela começa a dispersar, começa a procurar outras coisas para focar. Então se você pega aquela ideia simples e amplia, começa a desenvolver, começa a colocar muita coisa, o jogador vai chegar uma hora que ele não vai entender quase nada porque ele não prestou atenção. As sessões marcantes começam com algo simples, com uma ideia tão simples e tão objetiva que faz os seus jogadores se ligarem emocionalmente a ela. E as grandes sessões são criadas através de coisas simples, como a gente vai fazer um remember aqui. Pare pra pensar, pare um segundinho e pense qual foi a coisa mais memorável que aconteceu com você, jogador, com você, mestre. Você estava narrando, mestre, ou você estava ouvindo o jogador, foi uma ideia complexa, o mestre ficou falando. Foi uma ideia simples, vocês chegaram na taverna, encontraram algo lá, tiveram uma informação importante, encontraram aquele NPC, não é algo simples, não é uma ideia simples que você consegue desenvolver de uma maneira muito mais legal? Um exemplo aqui que os jogadores se reúnem, o mestre começa a sessão, já senta e fala assim, ó, lança a seguinte informação: ninguém conseguiu atravessar a ponte após o pôr do sol nos últimos 10 dias. Com isso, você já colocou um mistério para os jogadores, já aumentou a tensão, os jogadores ficam pensando, pô, por que ninguém atravessou a ponte? O que será que tem daquele lado? E assim você constrói algo interessante para os jogadores, uma coisa bem simples, uma ideia simples que você pegou e falou, cara, vai funcionar. Os jogadores já começam a pensar, pô, cara, o que será que tem, E eles vão tentar buscar informações sobre isso, concorda comigo? No filme Tubarão, a premissa é extremamente simples. Um tubarão que está atacando as pessoas. O impacto vem na construção da tensão, não da complexidade da ideia. Outra coisa é, o que importa é a complicação, não a premissa em si. Uma ideia pequena ela começa a crescer quando gera consequências inesperadas. Sim, isso é inesperado. O segredo daquelas sessões épicas não é você começar gigantesco, é você começar pequeno e começar a dar informações para os jogadores, começar a desenvolver um mistério, dar pequenos toques para ele até o momento que aquela ideia ela se torna, sim, gigantesca. Isso faz com que os jogadores eles comecem a interagir com ela. Como eu falei no tópico anterior, os jogadores eles começam a buscar mistérios, tentam procurar soluções para o que está acontecendo. E às vezes, as soluções que os jogadores eles procuram pode dar muitas ideias sobre o futuro da sua campanha. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores então ele é contratado para investigar desaparecimentos dentro de uma mina. À medida que eles investigam, que eles vão procurando informações, eles acham que são ataques de monstros. Porém, todavia, contudo, eu adoro falar isso, eles começam a ir mais a fundo dentro dessa mina. E à medida que eles começam a avançar, eles percebem, ou talvez eles encontrem, começam a encontrar informações, eles começam a buscar, eles começam a encontrar pequenos detalhes de que há algo no fundo dessa mina, algo que está despertando. E, através de controle mental, fez com que esses mineradores, então, eles descessem até o ponto mais baixo da mina e estão libertando essa criatura. Olha que legal. Alien começa com essa premissa. Sinal estranho no espaço. A tensão ela cresce porque cada descoberta piora a situação. Toda vez que alguém começa a encontrar informações sobre Alien, alguém morre. É muito legal. Os personagens também transformam ideias pequenas em grandes histórias. O impacto que você causa nos jogadores quando eles vão buscar informações sobre uma quest, sobre a continuidade de uma campanha, ela não vem através de um conceito isolado. Vem de como os seus jogadores eles vão se relacionar com aquela ideia que você colocou, com a premissa da campanha que você criou. Uma ideia simples, ela ganha força quando ela toca medo, desejos, talvez culpa dos jogadores. Você pode pegar, por exemplo, beijando os jogadores uma ideia simples. Eu tenho um vínculo com um NPC do passado que desapareceu. Você pega esse NPC, coloca ele dentro da campanha ali, dá algumas ideias e faz com que o jogador ele busque tentar entender o que aconteceu com aquele NPC.
Isso também é uma premissa bem simples. Você pegou uma ideia simples do seu jogador e ampliou, criou algo muito mais épico, muito mais memorável para ele. Por exemplo aqui, o grupo de jogadores então é contratado para uma missão relativamente simples: escoltar uma criança da cidade A para a cidade B. À medida que essa viagem começa a se desenvolver, o guerreiro do grupo, com um beijinho mais triste e tal, ele percebe que talvez essa criança, ela pode ser a filha desaparecida dele, porque ela tem alguns toques que a filha desaparecida dele, tinha. Você cria um vínculo emocional e o jogador, então, o guerreiro, ele vai tentar entender o que está acontecendo. Putz, será que é mesmo minha filha? Em The Last of Us, a premissa é relativamente simples, concorda comigo? Atravessar um território perigoso. O peso vem da relação que começa a ser criada entre Joel e a Ellie. E aí gera toda aquela história complexa que a gente já conhece. A atmosfera que você cria para os seus jogadores faz mais diferença do que a lore em si. Muitos mestres, assim como eu, acreditam que a profundidade de uma missão, de uma determinada cena, vem da quantidade de informações que você oferece para os seus jogadores. Mas os jogadores normalmente lembram mais da sensação que eles viveram naquele momento: medo, tensão, desejo, alegria, todas essas assim, do que você criar uma enciclopédia em que os jogadores eles não entendem o que está acontecendo. Você lança tanta informação para o jogador acaba não entendendo. Pô, o que está acontecendo nessa cena aqui? E é justamente essa atmosfera que você cria, que cria realmente uma memória emocional para eles. Por exemplo aqui, então, o grupo de jogadores eles adentram um vilarejo. À medida que eles vão caminhando, né, a lua tá lá no céu, alta, brilhando, iluminando todo aquele vilarejo, eles percebem que todos os relógios do vilarejo eles marcam exatamente 2h17. Os jogadores não entendem, talvez eles tenham um relógio de bolsa, eles tiram: caralho, como assim 2h17? Que estranho, já passou dos 2h17. Já gera um mistério aqui. À medida que eles vão, o tempo vai passando, eles acordam, sei lá, seja o que for, eles vão conversar com os NPCs. Todos os NPCs, eles desviam da conversa, eles desvirtuam, eles falam outra coisa, não é comigo, eles fogem assim, sabe? Assim, você já criou um ambiente que gera desconforto dos jogadores. Por que o relógio fica travado sempre às 2h17? Porém, você pode pôr uma complexidade maior. 2h17, amanheceu, o relógio volta normal com as 6 horas. Muito foda, muito legal e simples. Você gera um mistério, curiosidade para os jogadores e eles vão atrás das informações, tentar entender o que está acontecendo ali. Aí, você já tem uma plot bem legal para eles. A ideia é simples: relógio travado, 2h17. O filme A Coisa constrói tensão e paranoia muito através da atmosfera e do comportamento das pessoas, do que numa explicação complexa e excessiva. Não tem muita informação ali, você simplesmente vai acompanhando o que está acontecendo e fala: caramba, cara, que bizarro. Restrição também cria criatividade. Aquelas sessões mais épicas que a gente cria, aquelas coisas mais memoráveis, muitas vezes acontece porque os seus jogadores eles não têm muitas opções. Você não abre muito aquele leque para eles. Você pode fazer tudo aqui ao mesmo tempo. As limitações que se colocam para os seus jogadores forçam improviso, desespero e até decisões interessantes para eles. Quando tudo é possível para os jogadores, eles podem fazer tudo. Eles podem viajar da cidade A para a cidade B, da cidade B para a cidade C. Eles podem explorar a dungeon, eles podem fazer tudo. Parece que as decisões que eles tomam, para os caminhos que eles seguem, não tem tanta importância, não tem tanto impacto para eles. Se eles podem fazer tudo, qual que é o impacto de uma missão, por exemplo? A gente pode fazer tudo. Vamos pegar um exemplo de Skyrim aqui, por exemplo, né? Skyrim, você começa o jogo lá, tal, você desce da carrocinha, sofre um pouquinho naquele começo, né, porque demora um pouquinho pra começar, e depois você pode fazer o que você quiser. Você pode simplesmente abandonar a quest principal do jogo, concorda comigo? E seguir fazendo o que você quiser no jogo. Mas quando você volta pra quest principal, tudo fica meio irrelevante demais, porque você já viveu tudo aquilo, você já sofreu, entre aspas, terminou Guerra Civil, você pode ter feito as missões de Dark Brotherhood, você pode ter feito tudo no jogo, e quando chega a missão principal, fala: ok. Só que tá, a jogabilidade do jogo faz com que todos os inimigos tenham o mesmo nível que o teu. Então é bem complicadinho, às vezes, de vencer, mas nada demais também, porque você fica poderoso pra caramba, tem os itens fortes pra caramba, daí você pega a adaga que mata com um hitvinho, né? Amo Skyrim. Por exemplo aqui então que os jogadores então eles vão explorar uma ruína, eles precisam descer as ruínas, né, descendo com todo cuidado, preocupados com tudo que pode acontecer. Só que à medida que eles estão avançando, eles percebem que todas as criaturas elas atacam através do som. E aí que tal? Os jogadores então eles têm apenas uma tocha. Você constrói todo um ambiente ali para os jogadores que eles percebem que se eles ficarem sem luz, eles possivelmente vão acabar morrendo. Assim, instantaneamente, cada movimento que eles fazem começa a gerar tensão. O guerreiro tá andando, a armadura dele é uma chacoalhada. PQP, pode realizar um combate, as criaturas podem ficar ao redor deles. Você cria tensão através de uma ideia simples. Em Um Lugar Silencioso, a limitação de som transforma movimentos simples, ações simples, em momentos extremamente tensos para as pessoas do filme. É muito bom o filme. Assista se você não assistiu, porque o filme é maravilhoso. E sim, estou pensando em desenvolver o sistema de Um Lugar Silencioso. Adoro desenvolver sistemas. Outra coisa é que sessões marcantes, elas possuem uma imagem forte. Uma cena visual poderosa pode carregar toda aquela sessão que você está mestrando para os seus jogadores. Muitas vezes nós, nossos jogadores, esquecemos aquela regra. A regra de X, Y, Z, mas
Às vezes, e muitas das vezes, os jogadores eles lembram daquela imagem que você construiu para eles numa determinada sessão. Eles estão explorando uma ruína e de repente você coloca para eles que tem algo lá no fundo, ou a sala tá cheia de, sei lá, sangue, ou a sala tá cheia de rosas, algo assim. O jogador ele vai construir aquela imagem e ele vai lembrar muito mais disso do que uma regra que vocês esqueceram. A ideia é simples, elas ganham força quando elas possuem uma identidade visual bem clara. Então você constrói uma cena para os jogadores, e o jogador ele consegue visualizar tudo que você descreveu para ele. Isso aqui é muito épico, você pode gerar também cenas para eles, é bem legal também. Por exemplo, então aqui, os jogadores estão viajando pela floresta, muito foda, assim, aquela florestona toda coberta de neva. Os jogadores mal enxergam a frente deles, todos eles estão com tochas na mão, assim, meio apreensivos. E à medida que eles atravessam essa neva, eles chegam do outro lado e eles percebem que existe um navio gigantesco preso no topo de algumas árvores. Só essa imagem que você colocou já gera curiosidade, perguntas e uma atmosfera imediatamente. Os jogadores eles vão ficar curiosos. Pô, o que aconteceu aqui? Meu Deus, olha que legal! Em Blade Runner 2049, muitas cenas ficam marcadas pela força visual e atmosfera, antes mesmo de qualquer diálogo. Se não assistiu o filme, assista que também é muito bom. Nossa, tô dando muitas ideias de filmes pra assistirem, acho que eu vou ter que assistir. O segredo também está no ritmo da revelação que você faz aos seus jogadores. Muitas vezes, nós mestres explicamos as coisas rápido demais. Aquelas sessões épicas que nós criamos para os jogadores, às vezes elas ficam mais memoráveis para eles quando a gente começa a lançar informações aos poucos para eles. Algo que os jogadores eles começam a construir, eles começam a investigar, eles começam a procurar as informações que você coloca para eles ali. Eles vão atrás de cartas, eles vão atrás de bibliotecas, eles vão conversar com NPCs para tentar entender o que está acontecendo. O jogador então ele precisa sentir que há muito mais escondido do que os olhos podem enxergar. Então eles vão buscar informações, eles vão tentar entender o que está acontecendo. E assim eles vão sentir que eles estão construindo um mistério junto com você. Você cria um mistério e eles vão buscando as informações, vão destrinchando os segredos. Um exemplo aqui então que seu grupo de jogadores está explorando talvez uma missão dentro de uma cidade. Eles começam a avançar pela cidade e eles chegam numa área mais abandonada da cidade. À medida que eles andam pela cidade, nossa, como eu falo cidade? À medida que eles andam por esse bairro, eles começam a entender que tem símbolos marcados em várias casas abandonadas. Eles marcam o símbolo, desenho, vão na biblioteca, não descobrem, quebram cabeça por que está acontecendo. Quando eles vão conversar com algumas pessoas, eles podem tentar buscar essas informações deles, né? Rolam testes, é bem legal também fazer isso. Quando eles descobrem que na verdade esses símbolos não são um ritual mágico, não tem nada relativo ao ritual mágico. Esses símbolos na verdade são relativos a as casas que não foram visitadas à noite, se você me entende, você pode criar uma complexidade para eles, né? Nesse ponto, né? Você pega uma ideia simples, símbolos nas paredes, e você gera uma complexidade para eles. Quem será que está visitando as casas à noite? Vamos descobrir então, né? Em Dark, boa parte do desenvolvimento do que está acontecendo ali, das informações, da investigação em si, vem justamente da descoberta progressiva das informações. Pouco a pouco as coisas estão acontecendo e pouco a pouco eles estão descobrindo o que está realmente acontecendo. Dark é uma boa série também. O épico, então, ele vai nascer quando o pequeno ele ganha consequências. Uma ideia simples, ela vira lendária para os seus jogadores quando as decisões que eles tomaram naquela missão, naquela simples exploração de uma ideia, ela tem consequências ao longo de toda a campanha que você está mestrando. As consequências, como eu sempre falo, transformam aquela ideia simples, aquela motivação dos seus jogadores, aquilo que eles escolheram no passado, em uma parte viva da história do grupo. Então os jogadores fizeram uma escolha no passado, talvez aquela escolha nem fosse a mais correta, não fosse a melhor para eles naquele momento, mas ela volta para assombrar os jogadores no futuro. Épico, maravilhoso. O exemplo então aqui é que o grupo de jogadores salva uma vila de uma criatura subterrânea. Ela estava lá fazendo túneis, tentando destruir vilarejo, capturando pessoas, levando crianças, seja o que for. Meses depois, durante uma guerra que explode entre dois reinos, ou mesmo dentro do reino que os jogadores estão jogando, aquele mesmo vilarejo então envia soldados, envia abrigo, envia comida para ajudar as pessoas que estão passando necessidades. Porque eles nunca esqueceram o que os jogadores fizeram no passado, que foi salvar esse vilarejo. Então, por mais que eles enviem 10 soldados, são 10 soldados a mais que vão ajudar eles na guerra, ali, seja o que for, comida, abrigo. Então, pode ser que eles encontrem alguém daquele vilarejo ali ajudando, seja o que for. Mas você fez com que aquela consequência, né, de salvar o vilarejo fosse retratada agora e traz algo muito positivo para os seus jogadores. O filme Senhor dos Anéis, A Sociedade de Anel, muitos momentos importantes ganham importância enorme depois, porque a história constantemente constrói consequência emocional. No fim, sessões épicas, elas não nascem justamente das ideias gigantescas que vocês colocam, que vocês criam. Elas nascem de boa atmosfera, progressão emocional, consequência, mistério, ritmo e conexão entre os personagens e o mundo que você está criando. Porque, sinceramente, muitas sessões que a gente cria, elas justamente falham ou fracassam justamente porque a gente coloca algo muito gigantesco e esses jogadores não sabem o que explorar e o que fazer.
Enquanto algumas das melhores sessões de RPG que você vai criar, uma das melhores campanhas que você vai criar, é justamente aquela que existe algo estranho acontecendo naquele vilarejo. Ideia simples que você coloca para os jogadores entendem que eles têm que fazer algo imediatamente ali para resolver aquele problema. E agora eu quero saber de vocês, como é que vocês criam essas campanhas de vocês? Vocês pegam aquela ideia gigantesca e vão desenvolvendo aos poucos, ou você pega uma ideia simples e vai desenvolvendo? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!